Capítulo 13 de Romanos, versos de 8 a 10, diz assim, 8 a 10, né? É isso mesmo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo, ele tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor, ele é o cumprimento da lei. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento da gente estar aqui presente, adorando ao Senhor. Já tivemos com a nossa família nesse Natal, foi um tempo abençoado, nós agradecemos por isso. Um momento de celebração do nascimento físico, humano de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar e nos remir de todos os pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor lance luz sobre esse texto, para a gente entender ele da melhor forma possível. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, o meu objetivo aqui nesta manhã seria fechar o capítulo 13, mas eu acho que isso não seria muito produtivo para nós, até porque eu já tinha uma perspectiva que nós teríamos um número bem reduzido de pessoas e o capítulo ele demanda mais detalhes para que não se perca nada, então ficaria muito longo e muita gente da igreja que costuma estar aqui nos domingos de manhã talvez perdesse essa oportunidade. Tá? Então a gente vai até o verso 10, versos 8 e 10, hoje vai ser uma exposição mais resumida e eu acho que vai ser também importante para nós. É bom a gente ter sempre em mente o que a gente está tratando aqui nesse texto, em que momento nós estamos aqui. De um modo geral, como eu tenho falado todas as introduções, Paulo usou 11 capítulos da carta para explicar de modo exaustivo os conceitos teológicos do Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho? Paulo explicou isso e explicou conceitos, de fato, que estão embutidos na ideia do Evangelho. Todo crente, na verdade, ele deve conhecer a teologia das suas crenças, a teologia da sua salvação, a teologia da sua fé. Isso é fundamental para que o crente ele construa de modo saudável e não, como a gente tem visto aí muito nos dias de hoje, uma construção sem fundamento. É importante o crente conhecer os aspectos teológicos da sua fé, porque ele vai construir uma vida, ele vai desenvolver uma vida espiritual que seja saudável. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela erigir uma espécie de construção torta que não tem base. Você imagina, nós temos aqui o Antônio, que é engenheiro, temos outras pessoas aqui que provavelmente conhecem de obra, já fizeram ou já trabalharam. A pior coisa que tem é quando você chega numa edificação, seja uma casa, seja um prédio, e aquele negócio você vê que foi mal fundamentado, está torto, está trincado, está rachado, está oferecendo perigo, e aí o dono chega para você e fala assim, o que a gente pode fazer? E talvez a resposta que se tenha é, temos que demolir. E demolir é doloroso. Demolir é traumático. Ninguém gosta de quebrar coisas. Toda mudança, toda demolição causa muito processo traumático na gente. Então, a vida espiritual ela precisa ser construída sobre bases sólidas, fundamentos estáveis, que de fato vai dar a você o conhecimento que você precisa para que você viva uma fé cristã bem forte, bem saudável e bem bíblica. Então, após falar de teologia durante 11 capítulos, Paulo vai unir duas coisas que são muito importantes para nós: teologia e prática. Esses dois mundos, eles precisam caminhar junto. Se você tem uma teologia que não é correta,
não é ortodoxa no sentido de ser correta, bíblica, direita, não é? Quando você vai a um ortopedista que você está com um defeitinho no braço, na perna, né? Ortopedia, ele vai tentar fazer isso para que você volte à prática normal, ali fique certinho. Então, é muito importante que essa teologia seja ortodoxa, bíblica, bem fundamentada. Se isso acontecer com você, a sua prática de vida cristã também vai ser correta. Porque, inevitavelmente, teologia e prática cristã, elas estão emaranhadas, elas estão juntas. Se você tem uma teologia distorcida, se você tem uma visão da Bíblia, de Deus, das coisas espirituais distorcidas, a sua vida espiritual vai apresentar essas distorções de alguma forma. Então você vai pensar coisas sobre Deus, você vai pensar sobre Jesus, sobre Espírito Santo, sobre igreja, de uma forma que não está bem fundamentada nas Escrituras. Então, depois que ele fala 11 capítulos sobre teologia, ele agora vai unir, não é? Dois mundos que precisam caminhar juntos. Então, você deve saber sobre Deus, mas você precisa andar de acordo com aquilo que você sabe sobre Deus. Do contrário, a gente vai ser como aqueles fariseus e aqueles mestres da lei que Jesus tanto acusou de serem hipócritas. Essa foi uma das maiores guerras que Jesus teve com os mestres da lei, com aqueles homens. Jesus acusava aqueles homens, né, e teve vários embates de Jesus com aquelas pessoas, e a grande acusação é que eles eram hipócritas. E qual era a hipocrisia dessas pessoas? Eles conheciam as Escrituras, eles cobravam as pessoas baseado nas Escrituras, mas eles mesmos não cumpriam as Escrituras. Por essa razão é que nós emolduramos, então, os capítulos 12, provavelmente até o 15, com a seguinte pergunta: como vivem as pessoas que entenderam o Evangelho? Se você entendeu o que Paulo falou, ensinou em 11 capítulos, se você entendeu o Evangelho de Jesus, como é que você deve viver? Se você entendeu a fé cristã, como é que você deve viver? É isso que Paulo está fazendo agora nessa carta. Ele ensinou teologia, ele ensinou o Evangelho e agora ele está dizendo, se você entendeu o Evangelho, é assim que vive uma pessoa que entendeu o Evangelho. Então, nós já falamos que uma pessoa que entendeu o Evangelho, ela deve, está no capítulo 12, verso 1, ela deve se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. A gente falou no verso 2 do capítulo 12 que uma pessoa que entendeu o Evangelho não deve tomar a forma do mundo, mas antes ela deve transformar-se pela renovação da sua mente, ou seja, ela é uma pessoa transformada, ela é uma pessoa diferente. A gente falou também que aqueles que entenderam o Evangelho devem amar sinceramente e fraternalmente, ou seja, um amor sem cera, sem máscara, e um amor fraternal, um amor familiar. É uma forma que a gente ama tanto as pessoas de fora da igreja, como as pessoas de dentro da igreja. A gente falou isso no capítulo 12, dos versos 9 a 21, e essa forma de amar não diz apenas daquilo que eu deixo de fazer de ruim para a pessoa, não é? Eu posso tomar uma postura, é isso que torna o cristianismo difícil. Eu posso tomar uma postura de não fazer mal à pessoa, eu posso ser indiferente com a pessoa, mas o que o cristianismo me ensina é que eu devo fazer mais do que isso. Eu devo trabalhar para que haja paz, o meu amor precisa ser ativo em relação ao próximo. E a gente falou no capítulo 13, dos versos 1 a 7, que os crentes, aqueles que entenderam o Evangelho, eles devem se submeter às autoridades constituídas. Foi o que nós falamos na semana passada, não é? Então, nós estamos dentro de um sistema hierárquico, nós precisamos respeitar esse sistema, nós precisamos respeitar as pessoas que estão em posição de autoridade, seja um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um policial civil ou militar, um líder religioso, ou qualquer pessoa que esteja revestido dessa autoridade. Mesmo que você não seja daquela determinada religião, por exemplo, nós somos católicos, mas a gente não pode banalizar a figura
das autoridades daquela determinada religião. Nós precisamos ter uma postura mais bíblica, de respeito àquelas pessoas. Então, até frisei muito bem, cuidado com suas redes sociais, pessoas que estão no governo, e às vezes a gente vê crentes colocando palavras que são totalmente assim depreciativas no sentido mais esdrúxulo da palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente pode não concordar, né, mas até a nossa manifestação de desacordo, ela precisa ser respeitosa, tá ok? Agora, nessa sessão do capítulo 13, Paulo ele não vai falar aqui de escatologia, final dos tempos propriamente dito, mas ele vai dar um tom escatológico no que ele vai falar agora. Então, ele vai falar de como uma pessoa que entendeu o Evangelho deve viver à luz da consumação final. Presta atenção, do ponto de vista da teologia bíblica, nós hoje estamos vivendo num espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e o retorno dele, a sua volta. Nós vivemos nesse parêntese. Nós aqui nessa igreja hoje, foi a época que o apóstolo Paulo viveu, foi a época que os leitores da carta aos Romanos viveram. Esse espaço de tempo é um espaço de tensão, uma tensão que diz de um já, de coisas que já aconteceram, como Jesus vem e diz assim, já chegou o reino de Deus, né? O reino de Deus está entre vocês, dá a impressão que o reino de Deus já estabeleceu. É o já, bacana. Mas ao mesmo tempo que ele fala que há um já, ele parece que diz um ainda não. Ou seja, de coisas que parece que já aconteceram, mas ainda não aconteceram de fato. Por exemplo, você aceitou Jesus como seu único Senhor Salvador. Você é salvo em Cristo Jesus. A sua salvação já é, mas ela ainda não apareceu da forma como ela deve ser. É um já e um ainda não. Essa é a tensão que a gente vive. Então é como se Paulo estivesse escrevendo agora assim, olha, como que a gente que entendeu o Evangelho deve viver nesse momento, nesse parêntese entre a primeira vinda de Jesus e a expectativa que nós temos de que se Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, como o Marcelo muito bem orou aqui na hora, né, desejando essa volta do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, talvez hoje aqui, nessa exposição de hoje, essa tensão não fique tão clara, porque ela vai acontecer a partir do verso 11, tá? Hoje a gente vai falar só dos versos 8 e 10. Mas os versos 8 e 10, eles devem ser cumpridos, vividos, à luz daquilo que a gente vai falar na semana que vem, que são os versos 11 a 16. Ao mesmo tempo em que os versos 8 e 10 eles estão ligados aos versos 11 até o 16, eles têm um vínculo muito forte com os versos 6 e 7, que foram os versos que nós estudamos na semana passada. Então vamos entender isso agora na prática. Coloca aí o verso 8, olha o que ele diz. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o próximo, ele tem cumprido a lei. Observe que o tema aqui, nesses 3 versos, é o amor. Paulo vai falar nos versos 8, 9 e 10 sobre o amor. Se é o amor, é como se ele estivesse voltando a um tema que ele já falou no capítulo 12, dos versos 9 a 21. Lá ele falou do tema do amor também. E por que ele está fazendo isso? Por que ele está trazendo o amor mais uma vez para a narrativa dele, depois dele ter investido aí quase 10 versículos falando do amor? Porque ele faz isso porque o tema ele é fundamental para aqueles que entenderam o Evangelho. O amor é a base do Evangelho. A fé cristã ela está embebedada na prática do amor e não só no conhecimento do amor. Ele passou 11 capítulos falando assim para a gente, Deus te amou. Deus te amou de tal forma que ele enviou o Filho dele para morrer por você. Então, nesses 11 versículos, a gente vê o amor de Deus, outros capítulos, desculpa, a gente vê o amor de Deus sendo demonstrado no Evangelho. E agora ele vai trazer esse amor para nós, para a prática da nossa vida. Então, é como se ele estivesse dizendo, o Evangelho, o cristianismo, ele está emoldurado, ele está embebedado, ele está curtido na ideia da prática do amor. Paulo sabia que o amor
ele é o remédio mais eficaz contra qualquer tentativa de rasgar a igreja. Rasgar a igreja. O que rasga a igreja? Desunião, heresias. A gente está estudando isso lá em 1 João, no capítulo... a carta toda de 1 João, às quintas-feiras, a gente tem estudado isso. Como que a heresia, como que pessoas que entram dentro da igreja com um discurso de que ama a igreja, ama a comunidade, mas na verdade são divisionistas, são pessoas que vão rachando a comunhão da igreja, vão introduzindo conceitos e ensinos que não são bíblicos, não estão presentes nas escrituras sagradas. Como isso vai rasgando a igreja de Jesus. Isso aconteceu lá em Corinto. Paulo escreve a carta aos Coríntios, e o que era o fator divisor daquela igreja? A ideia que se tinha sobre dons espirituais. As pessoas se achavam mais importantes do que as outras porque sabiam fazer alguma coisa que o outro não fazia. Então, isso influenciava na ceia deles. Olha a teologia prática, né? Uma teologia errada, uma visão errada sobre dons, como que isso causava confusão dentro da igreja de Corinto. Então, a igreja estava sendo rasgada, e Paulo pega e fala o capítulo 13, que é o capítulo do amor, entre o 12 e o 14. Por que ele faz isso? Porque depois do 12 é 13, amém ou não, irmãos? E antes do 14 também, não é? Não é isso, porque o 12 e o 14 fala de dons. E ele coloca o 13 como sendo, olha, é isso aqui que resolve o problema da confusão, o amor. E ele vem trazer isso aqui aos romanos também. Ele sabia que qualquer tentativa de rasgar a igreja era curada pela prática do amor. E se a gente pensar no contexto da igreja de Roma, onde judeus e gentios, eles disputavam o mesmo espaço, a gente vai ver como que essa mensagem era importante para eles. Eles disputavam o mesmo lugar, o mesmo espaço. O judeu tinha... sei lá quantos 1000 anos de teoria e teologia judaica na cabeça, e o gentio, sei lá quantos 1000 anos de paganismo. Aí você pega essas duas gentes e coloca dentro do mesmo espaço no templo. Olha a confusão que dá. Isso é muito confuso. Eu conheci um pastor missionário que pastoreou no sul do Brasil aqui, e a igreja dele tinha uma divisão muito clara étnica entre europeus e africanos. E ele chegou a me dizer de separação total, de um lado, um grupo de um lado, o outro, ou um culto para um grupo, outro culto para o outro grupo. Você imagina a tensão dessas coisas. Como que isso é difícil? Nós aqui já somos bem pluralizados, cada um vem de um lugar, cada um vem de uma história, cada um vem com uma ideia na cabeça, cada um tem uma visão de uma coisa, uma história de vida, e a gente junta aqui a gente já vive essa tensão. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, o remédio para essas tensões é justamente o amor. Isso era importante para eles e é importante para nós também. Então, depois de falar que eles deveriam ser bons cumpridores dos deveres sociais, por isso a ligação com os versos 6 e 7, porque nos versos 6 e 7, Paulo diz, se você entendeu o evangelho, você tem que ser um bom cumpridor dos deveres sociais. Então você precisa pagar os seus impostos, você precisa pagar os seus tributos. Então é como se ele estivesse dizendo agora, olha, depois que ele falou que eles deveriam ser bons cumpridores dos deveres sociais, tais como pagar seus impostos, respeitar as autoridades, Paulo diz a eles agora que a única dívida que eles deveriam ter é a consciência de que eles precisam amar a Deus e ao próximo. Essa é uma dívida que a gente tem. Paulo trata isso como dívida. Então, eles deveriam estar livres das dívidas sociais, ou seja, cumpridores disso ali, pagando seus impostos, respeitando as autoridades, dando honra a quem honra, respeito a quem respeita. Tudo isso deveria estar quitado, mas eles deveriam ser devedores do amor. Isso aí nunca quitaria, não é? No que se refere ao amor, eles deveriam sempre se sentir como se estivessem devendo aquilo. E por que devemos nos sentir devedores do amor? Né? Essa é a pergunta que cabe aqui. Por que Paulo está dizendo assim, vocês devem sempre dever o amor? Porque o amor não é uma opção, é uma lei. É uma lei de Deus. E se é uma lei de Deus, ela é impagável. Por mais que você tente pagar, você não consegue. O amor para o cristão, para aquele que entendeu o evangelho, não é uma opção.
Por isso que é muito importante a gente entender o que significa amor na Bíblia, porque senão você mistura amor com sentimento. O dia que eu sentir alguma coisa pelo Marcelo, eu estou amando ele. Nunca vou sentir. Não é assim que funciona. A gente sente carinho por um, por outro. Tem hora que a gente não sente carinho, a gente sente vontade de bater. Amém ou não, irmãos? A gente sente vontade de bater. No outro dia a gente sente vontade de abraçar. O ser humano é desse jeito. Mas o amor bíblico é uma coisa para além disso. É uma decisão que nós tomamos e que nós vamos aprender a amar e aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. E como que ela é, né? E o amor bíblico não é um amor concessivo o tempo todo, ele também é um amor restritivo. Ele também restringe, ele também coloca um não, e muitas vezes mais não do que sim, né? Então, é uma lei de Deus. Então, a despeito de não estarmos mais debaixo da lei de Moisés, nós ainda continuamos debaixo da lei moral de Deus. É como Lutero disse, né? A lei nos leva a Cristo e Cristo nos devolve para a lei. Então, o fato de nós sermos evangélicos aqui no século XXI, isso não nos isenta das obrigações da lei moral de Deus. Jesus resumiu essa lei de Deus, né? Ele falou assim, ouve, ó Israel, presta atenção nisso, bota lá em... eu não coloquei aqui? Não coloquei aqui, está lá em Mateus... Mas eu só anotei os versículos, não anotei o texto. Mas olha só como começa. Ouve, ó Israel. Aonde é que você encontra essa frase na Bíblia? Ouve, ó Israel. É a Shema. É a passagem mais importante do Antigo Testamento para os judeus. Tá certo? Só que eu estou lendo em Mateus. Então Jesus está pegando a passagem mais importante do Antigo Testamento e citando para eles, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso está lá na Shema. Ele trouxe isso para os judeus. Agora olha o verso 31. O segundo é esse não está lá. O segundo é esse, mas Jesus está acima da lei. Jesus está acima dessas coisas. A gente está estudando isso aqui no Evangelho de João. Jesus está acima da lei, né? Então ele vai dizer, o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses dois. Olha como que o amor está aí como um mandamento. Eu não consigo pagar essa dívida. Por isso que Paulo vai dizer, se você tem que se sentir devedor de alguma coisa, é o dever de amar o seu próximo e a Deus. Isso é uma dívida que você tem. Então essa é uma dívida inesgotável que nós temos para com Deus e para com o próximo. Enquanto a gente vive, a gente deve esse amor ao outro e a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, você não tem que dever as coisas sociais, isso tem que estar quitado. Agora, quanto ao amor, isso é uma dívida que você tem. Então, esse é o único meio de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, é vivendo o amor. Por isso que ele vai dizer aí, pois aquele que ama seu próximo, ele tem cumprido a lei. O que é ter cumprido a lei? Não no sentido de esgotar o cumprimento dela, mas de viver de acordo com a lei moral de Deus. Porque o que a lei é, gente? A lei é a expressão do caráter de Deus. A lei é como Deus gostaria que nós vivêssemos, mas a gente não consegue. Então, na lei, nós encontramos a expressão da vontade de Deus para nós. Então, quando Paulo diz que quando nós estamos amando o outro, nós estamos cumprindo a lei, ele está dizendo assim, olha, o que você está fazendo? Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes o crente pergunta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui, claro, amar ao próximo. Essa é a dívida que nós temos impagável, não é? O verso 9 é uma ampliação do verso 8. Olha os mandamentos aí, olha a lei moral de Deus expressa no verso 9. Pois estes mandamentos, quais mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso está lá nos 10 mandamentos, tá? E qualquer outro mandamento, todos eles se resumem nesse preceito. Ame o próximo como a si mesmo. Olha aí, ó. Por isso que é dívida, porque é uma coisa que você não consegue pagar. Você está sempre devendo essa atitude para com o outro, para com o próximo.
Então, a explicação de Paulo aqui é óbvia. Os 10 mandamentos são uma exposição da lei moral de Deus. Eles resumem a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. E a fórmula mais eficaz para o cumprimento desses mandamentos está no amor ao próximo, no amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, você nunca vai prejudicar uma pessoa que você ama se você a amar como você ama a si mesmo. Então você não vai cobiçar as coisas que lhe pertencem, você não vai roubá-la, né? Tudo que ele fala aqui, né? Não furtará, não cobiçará, não matará. Você vai matar uma pessoa se você a ama como você ama você mesmo, só se você for suicida. Na verdade, não é? Mas, de um modo geral, a gente não tira, não prejudica uma pessoa, ou seja, a gente não faz com ela o que nós não gostaríamos que ela fizesse com a gente. A gente não vai tratar uma pessoa de uma forma que nós não gostaríamos que fizesse com a gente, tá? Então, essa é a fórmula do cumprimento do evangelho. Dificilmente você vai fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, tá? E no verso 10, Paulo vai reforçar, então, essa tese. Ele vai dizer, o amor não pratica o mal com o próximo. Portanto, o amor, ele é o cumprimento da lei. Olha só que coisa. Muito interessante isso, porque nos versos passados, no final do capítulo 12, Paulo diz, nós temos que vencer o mal com o bem. E aqui ele vai dizer, né, o amor não pratica o mal, ou seja, a ferramenta que o cristão tem para vencer o mal, segundo o que Paulo está expondo para a gente aqui, é o amor bíblico. Então, uma vez que o amor nos direciona para ações que promovem o bem, né, todo o conjunto de lei está sendo cumprido, porque a lei não me diz para agir com maldade e engano com a outra pessoa. Então, quando eu estou agindo com amor, eu estou cumprindo a lei. E a lei diz para mim, você não deve agir com engano e nem com maldade com o próximo. Ou seja, nós estamos vencendo o mal. Então, a prática do amor na igreja é a grande arma para vencer o mal com o bem. É isso que Paulo vai trazer de receita para nós aqui hoje, vamos dizer assim. Tá? Como é que a gente conclui esses 3 versículos? Né? Diante disso, o que a gente pode extrair aqui para a nossa vida? Primeira coisa, o amor é uma dívida que nós temos. Então, Deus nos amou com tão grande amor, e quem entende o Evangelho sabe que precisa amar o seu próximo com o amor de Deus. Esse é um dos pontos fundamentais da fé cristã. Você, para amar uma outra pessoa do jeito que ela é, você precisa compreender o amor que foi deliberado para você na cruz do Calvário. Se você entende que Deus amou você com tão grande amor, que Deus deu o seu Filho por você, mesmo você sendo ainda pecadores, como diz no capítulo 5, verso 8, se você entende que não haveria nada que você pudesse fazer para que você recebesse gratuitamente esse dom de Deus, quem somos nós para não amarmos outras pessoas? A gente vê isso naquela parábola daquele credor incompassivo que Jesus diz lá nos evangelhos, né? Um homem devia muita coisa, e aí ele foi na presença daquele rei com uma dívida impagável, o rei deliberou perdão para ele, e ele saiu dali da presença daquele rei e encontra pelo caminho um homem que devia a ele um valor financeiro muito pequeno. E ele pressionou tanto aquela pessoa para que ela pudesse pagar aquela dívida, né? E aquele homem, então, foi devolvido à presença do rei, que o colocou na cela novamente, né? E essa é a realidade. Se a gente entender o perdão de Deus, a gente precisa entender que nós precisamos perdoar e amar o próximo. Essa é a primeira lição que a gente tira desses 3 versículos. A segunda lição é que o amor é uma poderosa ferramenta contra o mal existente no mundo e na igreja também. O mal não está só lá fora. Eu acho que, excetuando, isso carta às igrejas, tá? Excetuando a carta aos Efésios, se eu não me engano, aos Efésios, todas as outras evidenciam problemas dentro da igreja. Todas as outras. Até a de Filipenses, que é uma carta tão legal para uma igreja tão bacana, evidencia problemas lá dentro. Então, o mal não está lá fora só. Ele está aqui dentro também. Isso foi uma das grandes estratégias que Satanás trouxe, registrada lá em Atos, capítulo 5, se eu não me engano,
quando havia uma perseguição muito grande em relação à igreja se unia, a igreja crescia, a igreja se alegrava com aquela perseguição. Ontem eu estava vendo um pedacinho do filme O Apóstolo Paulo. Lucas andava pelos corredores da Roma, tentando achar o lugar onde Paulo estava, a casa que Paulo estava preso, né? Ele ia encontrar Priscila e Áquila, e os crentes pendurados, iluminando a cidade, as ruas da cidade, como tochas vivas. E eles faziam aquilo com alegria. E eles se reuniam com alegria, mas lá em Atos capítulo 5 entrou um fator que eles não esperavam. O mal dentro da igreja. E aí você começa a ouvir a história de Ananias e Safira. A partir dali você vê que a coisa não está só lá fora, a coisa está dentro também. O mundanismo na igreja não diz apenas do ser moldado pelo mundo, mas também da ausência de amor entre as pessoas dentro da comunidade cristã. O mundanismo da igreja não é só uma pessoa vir para cá e se parecer com o mundo do ponto de vista físico, da roupa dele, ou se ele está aqui no louvor, mas ele também toca lá na banda tal. O mundanismo não é só isso. Ou quando você começa a trazer uma visão de mundo para dentro da igreja, não é só isso. O mundanismo está na ausência dos princípios fundamentais do evangelho nos relacionamentos cristãos, dentre eles a prática do amor. Então Paulo vai introduzindo a larga escala a importância do amor como uma dívida que nós temos com o outro e com Deus. Terceiro lugar e último, nós devemos amar compreendendo que a humanidade ruma para a consumação. A gente vai ver isso na semana que vem, porque o verso 11, olha só para dar um spoilerzinho, olha o que diz o verso 11. Façam isso o quê? O que ele já ensinou aqui nos versos 8 a 10, né? Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Olha só. Então, nós devemos amar compreendendo que a humanidade ela ruma para um fim, para uma consumação. As trevas elas já vão se dissipando e já vai chegando o grande amanhecer que nós esperamos. O dia em que Jesus voltará e vai encontrar-se com a sua igreja e nós viveremos com ele para sempre. O amanhecer de um novo dia, o dia de Cristo, isso já está chegando. Então, nós devemos amar compreendendo que nós estamos vivendo os últimos momentos da humanidade. A qualquer momento, seja na nossa geração ou não, Jesus irromperá como Rei da Glória e nós o veremos como Ele é e a sua igreja será levada e estaremos com Ele para sempre. É isso que Paulo está tentando dizer para a gente. Façam isso, ou seja, vivam o amor bíblico, entendendo o Evangelho, compreendendo o tempo que vocês estão vivendo, o que está acontecendo hoje, qual é o momento da história, o parêntese em que nós estamos vivendo e que a qualquer momento Jesus voltará e nos levará e viveremos com Ele eternamente. Amém? Então, as suas obrigações lá fora, segundo o texto de Romano, tem que estar quitada. Você tem que sujeitar-se à autoridade, respeitar o próximo. A lei, se é lei, tem que respeitar. Devemos amar todas as pessoas, respeitar todas as pessoas. A única dívida que nós temos uns com os outros e com Deus é a lei. E a lei a gente não consegue pagar. E Jesus disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dessa lei, nem eu nem você estamos livres delas. Amém?